do Senhor no livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e ser muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidados de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Eu fiz a leitura desse texto porque nós vamos passar por alguns versículos, mas eu não vou me ater à base nesse texto. Eu gostaria de dar um título a essa mensagem, dizendo: ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Eu gostaria de começar conversando com os irmãos e falando que nós vivemos em tempos difíceis, em tempos onde muitas vezes a tecnologia tem avançado. E quando nós puxamos ou buscamos na nossa memória, retrocedemos um pouquinho, voltamos lá nos tempos de Jesus, na época de Jesus, como era a igreja primitiva. A igreja era uma igreja simples, depois foi se evoluindo, mas a palavra do Senhor, ela permanece. A palavra do Senhor, ela é fiel e ela permanece. Quando eu falo para os irmãos que nós vivemos ao compasso dos tempos, eu gostaria de tomar como exemplo a vida do apóstolo Paulo. Assim como na vida de Paulo, esse processo foi acontecendo, e na vida do jovem cristão também é assim. O nosso testemunho, a nossa vida, a nossa caminhada de fé tem que honrar o nome do Senhor. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 9, no versículo de número 20, diz assim: para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem em regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. O apóstolo Paulo, servo do Senhor, ele tinha um discernimento e uma sabedoria para saber lidar diante de cada situação e circunstância que ele passava. Então, ele diz aqui nesse versículo que ele sabia, estar com aqueles que conheciam a lei, que viviam e que pregavam a lei, mesmo ele não estando, mas ele sabia se portar. E eu gostaria de chamar essa palavra e essa responsabilidade para nós, para os nossos jovens dos dias de hoje, que o nosso testemunhar, a nossa vida, a nossa vivência, muitas vezes o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de nos portar, comunica o nosso testemunho no meio onde nós estamos, mesmo sem nós abrirmos a nossa boca. E o jovem precisa dessa sabedoria e desse discernimento, porque no meio do mundo jovem,
né? Eu já passei por essa fase da minha vida. Há muitos prazeres que chamam atenção e que atraem esse jovem, que a princípio parece ser caminho bom, mas o final pode ser caminho de tristeza, pode ser caminho de desgosto. Então, que cada jovem aqui possa pedir ao Senhor esse discernimento, para que no meio onde você estiver, você seja luz, você seja sal, você faça a diferença. Eu sei que na época da minha juventude, a geração era outra, as coisas eram de outras formas, né? Quando a gente pedia o pai ou a mãe para sair, era marcado no relógio, a hora que você saía, e tinha o tempo de você voltar para casa. Quando eu conversava com a minha mãe ou com o meu pai e pedia, tinha autorização, mas ele queria saber com quem que eu ia sair, onde eu ia estar e quanto tempo eu ia estar naquele lugar. Agora, nos tempos, né, que nós estamos, muitas vezes, o jovem não dá essa satisfação para o pai, não dá, né, não tem essa liberdade, ou não dá esse retorno para os pais, né? O jovem às vezes sai, o pai e a mãe não sabem onde ele está, com quem ele está, onde ele foi, o que ele está fazendo. E aí, irmãos, muitas vezes, para chegar em uma situação grave ou uma situação séria, a situação começa de pequena, às vezes é uma saída, às vezes é uma questão que, um lugar que você não deveria ter ido, que você foi, às vezes é um conselho que você recebeu de quem não serve a Deus, de quem não teme ao Senhor, que você ouviu, que você deu atenção, mas quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, vendo aqui o apóstolo Paulo, ele sabia se portar. Então, que você, jovem, que eu também, como serva do Senhor, que cada um dos irmãos, porque essa palavra não é só para os jovens, possamos saber nos portar onde quer que nós estivermos, dando testemunho de servo de Deus. Então, independente do tempo que nós estamos, independente da geração ou da situação que nós estamos vivenciando, nós precisamos fazer a diferença como servos do Senhor. Outra coisa que a gente vê na era desse tempo de tecnologia é a valorização da estética, a valorização do exterior, né? Muitos jovens se pautam pela beleza que você consegue enxergar com os olhos, valorizando, né, a beleza. E a palavra de Deus diz que a beleza, ela está no interior, né? Então, valorizar, não estou aqui dizendo, né, que às vezes o jovem não possa praticar um esporte, às vezes ir à academia, não é isso que eu estou falando, isso é saudável para o corpo, nós temos que cuidar do nosso corpo, mas nós temos que ter cuidado com aquilo que vai além, precisamos ter esse equilíbrio, né, esse equilíbrio, esse cuidado, para que nós não possamos passar além daquele limite, porque quem tem o Espírito Santo de Deus me compreende que tem certos limites que você não pode passar, porque você vai entristecer o Espírito Santo do Senhor. Então, valorizar, conhecer os tempos, não valorizando a estética, mas valorizando o interior e cuidado com os limites. Tem certas coisas que os servos do Senhor não podem, não devem fazer para não entristecer ao Senhor, para não entristecer ao nosso Deus. Nesse tempo que nós estamos, nesse tempo que também nós estamos vivendo, é muito comum nós observarmos vazios sociais, vazios morais e vazios emocionais. Isso é uma consequência, né, da juventude, que às vezes se dedica ou coloca o seu prazer em coisas passageiras, né? A palavra do Senhor fala que nós temos que nos apegar em coisas que são celestiais. E nós vivenciamos jovens que não temem a Deus, que não servem ao Senhor, nessas situações de vazios sociais, vazios morais, vazios emocionais, porque não tem o Senhor. E Deus, ele se preocupa com a exclusão. Quem é aqui na casa do Senhor que nunca ouviu falar, que conhece ou já viu um jovem que se encontra em depressão? Que às vezes não sai de casa, fica excluído no quarto, às vezes não tem assim, a condição de socializar,
Quem é que nunca observou dentro de uma classe, aquele colega de classe que fica ali num cantinho excluído? Às vezes ele está só esperando uma oportunidade ou uma palavra que você, jovem, servo do Senhor, tem para chegar até ali a vida dele e falar do amor do Senhor. Então, são vazios e situações de uma realidade que nós vivenciamos hoje. Na minha época de jovem, na minha juventude, era muito raro a gente ouvir falar que tinha um jovem com depressão. Era muito raro a gente ouvir falar que tinha um jovem, né, que estava enfrentando essa situação. Mas hoje isso é muito comum. Por quê? Porque muitas vezes esses jovens que não servem a Deus têm focado e têm colocado a sua vida nos prazeres dessa terra. Então, você, como jovem do Senhor, instrumento do Senhor, seja referência para essa pessoa. Chegue até ele com uma palavra, com um incentivo. Fale do amor de Deus. Fale que o Senhor é um Deus que ama, que o Senhor é um Deus que tem projeto para a vida dele, que ele não precisa estar ali naquela situação. Mas, irmãos, nós só podemos falar, nós só podemos evangelizar, nós só podemos falar do amor de Deus daquilo que nós vivemos, daquilo que nós temos. Aí eu já vou partir para uma outra parte. Ancorados na rocha. Quando nós estamos ancorados na rocha, nós conhecemos e nos apegamos aos princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdade, a palavra de Deus, ela é luz, a palavra de Deus, ela é o sustento para nossas vidas. E quando nós estamos firmados nessa rocha, ancorados nessa rocha, na palavra que é o Senhor, firmados, nós podemos, com os princípios da palavra de Deus, alcançar essas vidas que estão distantes. Nós não podemos negociar os princípios bíblicos, acompanhando a geração desse tempo, acompanhando, às vezes, a evolução desse tempo. Nós não podemos negociar os princípios da palavra de Deus. A nossa base de regra, de fé e prática é a palavra do Senhor. E nela nós encontramos a solução para todas as adversidades da nossa vida. Nós já ouvimos aqui nessa noite, né, o louvor, que qualquer situação que nós estivermos enfrentando, nós podemos recorrer a esse Deus. Qualquer situação que nós estivermos enfrentando, qualquer adversidade, nós podemos recorrer a esse Deus, que é um Deus que é grande, que é um Deus poderoso, que é um Deus grandioso, que pode fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Então, quando nós estamos ancorados na rocha, firmados na palavra da verdade, nós seremos instrumento de Deus para a vida dessas pessoas que se encontram em dificuldade. Eu gostaria de entrar aqui nesse princípio, falando que é muito importante, irmãos, os jovens que temem ao Senhor, ter princípios no seu namoro, princípio de pureza, princípio de santidade, porque isso agrada ao Senhor. Né, isso é agradável ao Senhor quando você está, né, em um relacionamento, um vínculo amoroso, que é bênção de Deus, o seu namoro, ter princípios de santidade. É agradável a Deus que esse jovem que serve a Deus, ele seja honesto, né, nos seus negócios, no seu trabalho, diante da sociedade, porque isso vai engrandecer o nome do Senhor. E mais do que palavras, nós pegamos com o nosso testemunho de vida. Mais do que palavras, nós pegamos com a nossa forma de agir, com a nossa forma de portar no meio onde nós estamos vivendo. Irmãos, e é muito interessante porque é assim. Quando você, por exemplo, está num emprego novo, que você chega lá como servo do Senhor, às vezes, no começo, as pessoas vão te taxar de quadrado. No começo, as pessoas vão te taxar de ignorante, né, o crente, porque muitas piadinhas que vão fazer, você não vai rir, você não vai concordar. Mas, quando essa pessoa estiver em situação de dificuldade e adversidade, eu tenho certeza que ele vai recorrer até você para te pedir oração. Porque o seu testemunho, o seu princípio, a sua forma de portar foi diferente. E nós precisamos, né, como servo de Deus, sermos luz onde nós estivermos, né? E aí, dentro dessa situação, que seja no ambiente de trabalho, quando você fica ali por um determinado tempo, irmãos, é comum, quando você convive com uma pessoa há muito tempo, você pega algumas características ou jeito dessa pessoa que você convive muito tempo.
né? Por exemplo, num relacionamento, num casamento, né, o esposo fica muito parecido com a esposa. Quando você trabalha muitos anos no lugar, você conhece todo mundo lá no seu ambiente de trabalho, né? No ambiente da escola, quando você estuda vários anos com a mesma turma, você conhece cada um dos seus colegas, né? Aquele que você sabe que é o brincalhão da sala, aquele que você sabe que é o inteligente, aquele que você sabe que é o esperto, né? Então, a gente vai convivendo e vai pegando um pouquinho, né, daquelas pessoas, e aquilo vai ficando um pouquinho impregnado em nós. Mas nós, como servo de Deus, precisamos que as pessoas nos reconheçam e nos vejam como servos do Senhor. Por mais que a gente vai conviver, por mais que a gente vai estar ali, né, pega algumas características, algum jeitinho, mas nós precisamos ser diferentes, né? A alegria do Senhor, termos essa alegria para passar para aqueles que convivem conosco, para aqueles que caminham conosco. Então, quando nós estamos ancorados na rocha, nós estamos firmados na palavra, a nossa vida precisa refletir, né? O nosso testemunho precisa refletir essa palavra do Senhor. E as pessoas precisam ver Cristo em nós. O Evangelho precisa chegar, né, a esses corações através da minha vida e através da sua vida. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui, falando referência dos servos, né, de Daniel e os seus amigos, ali no primeiro livro, no livro de Daniel, em que Daniel ele foi levado juntamente com os seus amigos, mas ele propôs o seu coração não se contaminar com os manjares que seriam servidos. Ele colocou no seu coração que eles iriam ser diferentes, né? E ali, aquele moço que era responsável para preparar a alimentação, ele ficou preocupado. Falou, mas como que vocês vão comer só legumes? Como que vocês, né, a aparência de vocês vai ficar mais abatida, né? Isso vai ser cobrado de mim se vocês apresentar, né, mais fracos. Mas Daniel falou, não, eu tenho certeza, você pode fazer o teste. Após 10 dias foi feita a comparação e os jovens que não comeram, né, daquele alimento, mas ficaram ali com o seu coração, primando pela palavra, fazendo a diferença ali, eles estavam mais fortes, mais robustos do que aquele jovem que estava ali junto com Daniel. Irmãos, então, o princípio é esse, é não se contaminar em qualquer situação, nem em qualquer circunstância, né? A geração de hoje tem muita questão que fala, não tem nada a ver, isso aqui pode, mas é como uma situação pequenininha, que depois a situação se agrava e fica mais sério. E é aos pouquinhos que, né, nessa era da nossa vida, né, nesse período da nossa vida, que nós vamos nos afastando da presença do Senhor. É quando nós damos uma brecha para um pecado, pequenininho que seja, né? É uma mentirinha, é uma situação pequenininha, mas que ela vai crescendo, 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 e ela rouba, né, o lugar do Senhor do nosso coração, né? E para voltar para a presença do Senhor, muitos demoram a voltar, voltam já sofreu, já padeceu lá no mundo, né? Outros, às vezes, nem voltam para a presença do Senhor, permanecem iludidos com as coisas do mundo, porque a época, né, essa fase da vida, da juventude, muitas vezes o aproveitar, né, querem aproveitar, querem desfrutar, né, e depois eu sirvo ao Senhor, depois eu vou à casa do Senhor, depois eu faço a obra do Senhor, mas o tempo é chegado de nós fazermos a obra do Senhor, né? O tempo é chegado de nós, como igreja, servirmos a esse Deus, né, e fazermos a vontade dEle. Diz assim também a palavra do Senhor, não viva conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando estavam na ignorância. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Está falando, irmãos, da nossa vida, antes de servir a Deus, que nós não devemos viver conforme nós vivíamos. Hoje eu sou nova criatura, hoje a minha vida é diferente. Antes eu fazia, hoje eu não faço mais porque eu sou serva do Senhor. Antes eu até fazia, hoje eu não faço mais, porque eu quero agradar ao Senhor. Eu não quero agradar os amigos, eu não quero agradar a turma, podem me ter por quadrado, pode fazer chacota de mim, mas eu pauto pela palavra e eu não vou fazer, né? Então é importante nós termos a palavra no nosso coração. Outra situação que nós vimos
a importância de conhecermos os princípios. Diz lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, como crianças recém-nascidas, desejamos o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Precisamos buscar o alimento espiritual. Os jovens precisam desejar, buscar o alimento espiritual como uma criança que necessita desse leite, que necessita desse alimento para sobreviver. É até interessante a gente ver, irmãos, o leite é uma coisa tão simples, né? A gente pensa assim na maternidade, nossa, essa criança só é amamentada pela mãe mesmo e está desse tamanho? A criança é só amamentada pela mãe mesmo e cresceu tanto assim? Porque o leite, ele contém todas as necessidades que aquela criança tem, ela encontra ali na sua alimentação, naquele leite. Então, a palavra do Senhor diz aqui que é importante buscar o crescimento espiritual como criança. Toda a necessidade de uma criança está ali naquela amamentação. Aquele leite sacia em todos os sentidos, todas as necessidades. E será que nós temos buscado esse crescimento espiritual? Será que nós temos desejado, ansiado por esse crescimento na nossa vida particular e como igreja? E a partir desse crescimento, buscando no Senhor, nós teremos o discernimento necessário para acharmos o equilíbrio. Com esse alimento, com essa sustentação que vem de Deus, com esse leite que nós somos sustentados, nós conseguimos alcançar o equilíbrio. Ancorados na rocha, buscando o princípio da palavra de Deus, buscando o alimento espiritual, mantendo firme os princípios e valores da palavra de Deus. Somos guardados por Deus em todo o tempo. Mateus 22, 29 diz assim: o erro de vocês está do fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, é importante conhecermos. Mas eu queria trazer reflexão, não só para os jovens, para mim, para toda a igreja, da importância do conhecimento da palavra. Será que nós estamos buscando no Senhor esse conhecimento? Ou será que as coisas deste mundo têm roubado o nosso tempo e nós não temos priorizado o conhecimento da palavra? Será que nós temos priorizado tantas coisas, mas não temos priorizado ler a palavra, entender o texto, pesquisar, buscar essa sabedoria para que possamos estar firmes? Porque no dia da adversidade, é preciso estar firme. No dia da adversidade, quando o tempo difícil chegar, se você tem a palavra do Senhor guardada no coração, você vai se lembrar dessa palavra. Como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas será que nós temos guardado essa palavra para não pecarmos contra o Senhor? A Bíblia fala que o mundo tem mais sabedoria porque eles buscam o conhecimento. Muitas vezes nós perecemos, a igreja do Senhor, por falta de conhecimento e entendimento dessa palavra. Mas que hoje nós sejamos despertados pelo Espírito Santo do Senhor para buscar esse conhecimento, para buscar essa sabedoria, esse entendimento da palavra. Porque se nós estivermos firmados na palavra, nós venceremos para a glória do nome de Jesus. E aí eu encerro, caminhando já para o encerramento, gostaria de dizer aos irmãos que a palavra do Senhor diz que os jovens, eles já são fortes, porque eles já venceram o maligno. Por que será, irmãos, que é tão grande, né, a investida do inimigo contra a mocidade, contra os jovens, né? É porque muitas vezes o jovem está sujeito a muitas situações. E o jovem na casa do Senhor, na presença do Senhor, ele é uma bênção, ele é um instrumento de Deus. Por isso, grande é a investida, né, do inimigo das nossas almas, quanto à vida dos nossos jovens. Mas que nessa noite vocês possam guardar essa palavra. Buscar mesmo ao Senhor conhecimento, sabedoria, discernimento, entendimento, para que quando vier as situações adversas, vocês possam dizer não. Eu escolho servir ao Senhor.
Eu escolho estar na presença do Senhor. Eu escolho honrar o meu Deus com a minha vida, com o meu testemunho. Eu escolho servir ao Senhor. Eu escolho estar na presença do Senhor. E aí, diz assim, ó, tão somente seja forte e corajoso, para que tenha cuidado de fazer. Aí eu volto no início do meu texto. Lá em Josué, no capítulo de número 1, no versículo de número 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para ter cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nessa lei. Irmãos, quando chegou nesse capítulo aqui, no primeiro capítulo do livro de Josué, Josué se sentiu com a responsabilidade de conduzir o povo. Ele sentiu medo, né? Porque ele conviveu com Moisés, aprendeu muito com Moisés, caminhou com Moisés, e agora Moisés era morto, e ele recebe do Senhor essa responsabilidade. É com você, Josué, que eu vou contar para você conduzir esse povo diante da terra prometida. E eu gostaria de fazer apenas uma perguntinha. Se os jovens são a igreja de hoje e os líderes de amanhã, como será esta igreja que eles estarão levantando? Vou falar de novo. Se os jovens são a igreja de hoje e os líderes de amanhã, como será esta igreja que estarão liderando? E eu gostaria de pedir aos jovens para que seguisse o exemplo de Josué. E para que recebesse também essa palavra que Josué recebeu. Grande era a responsabilidade que ele tinha. Mas ele já tinha recebido aqui, ó, seja forte. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para ter cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nesta lei. Ordenou, dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, ele disse, ó, não se desvie dessa lei, não se desvie dessa palavra, de tudo que você aprendeu. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mas prossiga o seu caminho guardando essa palavra no seu coração. E no versículo 9, não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sendo assim, seguindo todos esses conselhos, vocês serão bem-sucedidos por onde quer que vocês vão andar, por onde quer que vocês vão passar. E eu gostaria de falar, para encerrar, contar aqui rapidinho, pedir, né, trazer a reflexão de vocês, duas situações. Uma partida de futebol. Eu não conheço muitas regras do futebol, mas eu vou conversar aqui com vocês e falar. Quando nós estamos preparando para uma partida de futebol, tem o antes, que você se prepara, você treina, você se dedica, você se organiza, né? Você participa de todos os treinos, você não perde. Chega o dia do jogo, né? Você às vezes já conhece o seu adversário, ou você não conhece o seu adversário, e você se preparou da melhor forma para jogar essa partida. Tem o sentimento do jogador, que vai participar, que é um, tem o sentimento da torcida, que é outro, tem o sentimento quando você joga, que você deu o seu melhor, e que infelizmente a vitória não veio. Mas você, no seu íntimo, falou, nossa, eu dei tudo, eu fiz tudo que tinha, eu não consegui ganhar. Fica esse sentimento. Mas tem também aquele dia, ou aquela partida que você fez, que você jogou bem, que você fez o gol, e que você foi vitorioso. E outra situação, a situação da formatura. Você estudou lá o ensino fundamental, você estudou, né, um ensino após o fundamental, você passou pela faculdade, estudou 1, 2, 3 anos, você se formou. Lá no dia da sua formatura, o
Que festa linda, que festa maravilhosa, você nem acredita. Houve dias que você se cansou na ida da faculdade, que você cochilou no ônibus, que você teve vontade de desistir. Houve situação, talvez, que teve mês ou situação que ficou apertado, você quase não conseguiu pagar aquela mensalidade, mas ao findar, né, quando chega ali no grande dia da formatura, você recebe o seu diploma. Ufa, formei. Irmãos, são duas situações, duas misturas e vários sentimentos que jorram dentro de nós. Com esse sentimento, não, eu quero chegar, eu quero vencer, eu vou fazer. Eu quero pedir para vocês que esse sentimento, que esse desejo de fazer, que essa alegria, seja para a obra do Senhor. Seja na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque tudo que vocês estão plantando aqui na terra é passageiro. Eu sei que vai ter conquistas, que vocês vão chegar longe, vai almejar, ou vai alcançar o sonho almejado, mas vocês estão se preparando para o céu, para uma eternidade. Então não permita que nada, que nenhum dos prazeres deste mundo roube de vocês a presença de Deus. Você pode viver a melhor emoção, a maior alegria, quando você faz o gol, quando você forma, quando você fica ali vibrante, que você se alegra, mas nada se compara à eternidade com o Senhor. Nada se compara à alegria do Espírito Santo. Por isso eu falo para vocês, jovens, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno. Amém? E fica para nós, né, o título dessa mensagem. Ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Passando por todos os tempos, por todas as fases da vida, mas ancorados na rocha inabalável que é o Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ainda mais aos corações e que esses jovens tenham mesmo o apoio dessa igreja, orando, intercedendo por eles, colocando a vida deles diante do Senhor. Que cada irmão que está aqui possa adotar um jovem que está ali hoje sentado, possa interceder pela vida dele, para que ele permaneça, para que ele continue firme, para que ele seja referência neste mundo, para a glória do